O pré-candidato do Partido Missão, Renan Santos, que está em agenda no Rio Grande do Sul. É um prazer recebê-lo. Boa Prazer é tudo tarde. meu, Macalossi. Prazer estar com vocês aqui. Vai ser bem legal trocar ideia. Deixa eu começar a falar aqui sobre política. Houve nos últimos tempos uma especulação envolvendo uma possível aliança do senhor com o pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado. Eu queria saber como é que ficou a evolução dessa conversa. Uma aliança é possível entre os dois? Eu acho que no momento certo pode haver uma conversa, sim. Ainda não conversamos. Não? Não. Conversas. Nem eu liguei pra ele, nem ele ligou pra mim. A gente fez bons acenos públicos, porque eu disse que o Caiado, ele, quando trabalhou comigo, venceu. Foi basicamente a vitória que nós tivemos contra a Dilma Rousseff no impeachment dela. E ele falou que fazer um partido foi um partido missão foi um grande feito. Alguns elogios. E eu venho falando que dos governadores ali que estavam concorrendo, ele é o melhor. Mas nada além disso, não passou disso. Mas o senhor abriria mão para ser vice dele ou ele eventualmente poderia abrir mão para ser seu vice? Não haveria da parte do Missão nenhuma restrição fundamental a uma aliança formal com o PSD? Eu não seria vice em nenhuma hipótese. Então, não há nada nesse sentido colocado na mesa. Gosto do Caiado, mas entendo o PSD como problemático. E eu entendo o PSD como um partido que ele vai me trazer mais ônus do que bônus. Não acredito nessa história de, o partido tem estrutura, não tem Uhum. nada. Porque a estrutura do partido vai basicamente se juntar ao projeto de poder específico do Estado que ele tá. Então, na Bahia eles estarão com o PT, no Rio de Janeiro eles estarão com o PAS, que por enquanto está com o PT. Então, na prática, eu levo com o ônus do PSD, mas não levo bônus nenhum, né? O único bônus, no caso, é o Caiado, que é realmente um homem sério. Aí ia para minha segunda pergunta, que era essa. Se eventualmente uma aliança se formar nessa hipótese, o senhor chegou a dizer numa entrevista que o Brasil é dominado pelo Centrão. O PSD é um partido identificado com o Centrão. Esse ônus não prejudica o discurso fundamental do Missão de renovação da política? É exatamente disso que a gente tá falando. Porque assim, eu vou precisar governar com Uhum. eles. Quando eu digo com eles, vou precisar chamar gente desses partidos políticos malditos para fazer composição, para ter maioria para fazer governo. Ponto. Falar de maldito não afasta esses partidos? Eu acho que não, eu acho que eles não ligam. Sendo bem sincero, Macalossi, eles não dão a menor bola. Eles são figuras muito cínicas, o cinismo faz parte do jogo. E eu não tô aqui adjetivando as pessoas deles, tô adjetivando o grupo político ao qual eles fazem parte, que é um grupo político que está presente em todos os escândalos de corrupção no Brasil, que faz parte das administrações muito mal feitas que nós temos nos municípios ao redor do Brasil. Então, eles só existem, inclusive, porque a compra de voto é a base da política brasileira. E são partidos que se baseiam na compra de votos. Então, eles são um problema. O que eu tô falando é, se fôssemos um país sério, essas figuras não estariam eleitas, porque o eleitor brasileiro votaria em pessoas probas. Mas o eleitor brasileiro vai dar para o Centrão uma grande votação nessa eleição, independente da minha opinião ou da opinião de qualquer outro candidato. Então, fato dado, eu vou ter que lidar com eles. Vou ter que lidar com isso porque o eleitor brasileiro assim o quis. O senhor que analisa a política também, antes inclusive de ser pré-candidato, o senhor tem falado muito sobre a composição dos partidos brasileiros, do quadro brasileiro. Eu tenho visto um discurso muito enfático em relação ao protagonismo do Supremo Tribunal Federal, mas me parece que há também um protagonismo desses partidos na dinâmica entre o legislativo e o executivo. Exato. E daí a minha pergunta é a seguinte: nesse sentido, dos chamados partidos malditos que o senhor menciona, que vão ser ampla maioria dentro do Congresso, obviamente o senhor já deve ter respondido essa pergunta. Mas além de como governar com esses partidos malditos, na sua palavra, como é que o senhor vai convencer os parlamentares desses partidos malditos, vou enfatizar pela terceira vez, a abrir mão do poder que eles detêm hoje através dos nacos orçamentários que descontrolam? Porque de É maneira. mais fácil você oferecer cargos, obviamente, para os bons quadros que compor um governo do que chegar para mais de 500 deputados e dizer, olha, vocês têm aí 50 bilhões de reais do orçamento livre, eu quero esse dinheiro de volta para poder fazer política pública. O senhor acha que isso é possível? É possível porque não havendo possibilidade de fazer isso, não há mais governo. E uma eleição minha representa uma instância, se não de ruptura, mas de uma inflexão rumo a um Brasil que precisa ser diferente porque ele está disfuncional. Na verdade, em outros momentos na história brasileira, isso aconteceu. A gente pode falar das reformas do governo Temer, eles foram obrigados a alterar a dinâmica de poder em alguma medida para fazer reformas econômicas. Aconteceu inclusive no governo do Fernando Henrique Cardoso e deveria ter acontecido no governo do Bolsonaro.
Só não aconteceu no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tinha plano nenhum. O Bolsonaro em si, o plano dele era Bolsonaro. Então ele entrou no poder, o Centrão tinha que se adaptar a uma nova circunstância em que ele tinha medo, e essa circunstância não se deu porque o governo era frágil. Eu vencer da eleição, vindo de um partido muito pequeno, significa que nós temos um novo balanço de poder. Neste novo balanço de poder, aí o que vai caber ao Centrão é se adaptar. E há sempre uma corrida para adaptação. Não é mais fácil o senhor se adaptar ao Centrão do que o contrário? Não. Não, porque é um impasse. Eu não estou ali para ficar no poder pelo poder. Se eu não chegar ao poder para fazer história, não tem sentido eu ter chegado ao poder. Tá, mas o discurso dos candidatos que foram bem-sucedidos nas suas empreitadas, ah, pregando, entre aspas, a ruptura do sistema estabelecido, acabaram, na prática, sendo eventualmente mal Fagocitados. sucedidos. É. Eu vou aqui citar 2 casos emblemáticos: o Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello e, em certa medida, até o próprio Jair Bolsonaro. Esse discurso não é maldito? Não, eu não acho o meu discurso maldito porque ele não é igual ao deles. Na verdade, eu sou um reformista do Estado brasileiro e eu entendo a necessidade de uma reforma política se dando em outros termos que os propostos por esses 2 candidatos. O Collor falava de uma grande reforma econômica, de suposto prisma liberal, mas tocou com a Zeca do 12 de Mello e cortou e quebrou a aliança que elegeu ele no segundo turno, que continha partidos do dito centro e continha apoio, inclusive, da maior emissora do Brasil, à época, a Rede Globo. Ele perdeu esse bloco e ele foi se queimando até ser demitido através do impeachment. Jânio Quadros era um louco. Jânio Quadros era um louco, instável, chegou ao poder e começou a agir de maneira imprevisível a ponto de cair. Eu não penso dessa maneira. Eu entendo quais são as prioridades do Brasil. A primeira prioridade é uma reforma econômica, primeiro uma reforma fiscal, nessa reforma econômica, e a segunda é o enfrentamento ao crime organizado. Uhum. E isso é consensual, inclusive, para o Centrão. A terceira reforma é a que mexe com eles. E qual é essa terceira reforma? É a que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que essa vai mexer nos interesses deles. Mas esses interesses, eles não são iguais para todos os membros do Centrão. Quando eu falo, por exemplo, em aumentar o poder dos prefeitos e aumentar o poder dos partidos que têm bons prefeitos, um partido como o PSD, que você citou agora há pouco, Macalossi, tem um número gigante, tiverem melhor desempenho, essa pontuação significa aumento do fundo partidário para o partido que tem esses prefeitos. Agora, outros partidos que são apenas de cooptação, nem tanto. E eu preciso de apenas de maioria, eu preciso de 50% mais um para passar projetos como esse. Eu acho que a gente tem que dividir o governo em 2 etapas. Um é o governo que vai passar projetos de lei, os PLs. Eu preciso de uma maioria para isso. A segunda são as maiorias para os grandes projetos nacionais, que são as PECs. Então eu tenho que dividir 2 etapas para a geração de governabilidade. E eu entendo que precisa ser feito isso, e aí eu olho, inclusive, para os nossos vizinhos. Em grande medida, o próprio Milei, na Argentina, ele montou uma maioria precária para poder fazer a administração do governo dele, mas quando necessário, aí ele forma consensos e forma maiorias para passar projetos que demandam, vamos dizer, um espaço maior de voto. É isso que eu preciso fazer. Eu não posso entregar a energia renovadora do governo para a composição de uma maioria gigantesca que de nada vai me servir. Porque se eu me torno parte do problema, do que adianta eu ter maioria? Vou dar um exemplo. O Bolsonaro teve uma maioria gigantesca quando ele colocou Ciro Nogueira a partir de 2021 Mas para ele fazer foi mais para coordenação. sobreviver mesmo, né? Foi Ele para foi mais sobreviver, para poder manter o mandato. mas havia maioria para PEC e ele não fez PEC que interessa nenhuma. Essa foi a realidade. Que é Uhum. outra. O governo do Lula, no segundo mandato dele, tinha uma grandiosa maioria para passar algum tipo de reforma ali. Ele não passou reforma de nada porque a ele não interessava. Tô falando do período de 2006 a 2010. Então, há momentos históricos em que essa vontade ela existe. E aí eu vou dar um terceiro exemplo. Fernando Henrique Cardoso, que não tinha uma maioria de PEC, mesmo assim conseguiu passar várias vezes projetos de lei, alterações na Constituição para fazer reformas. Mas não é errado fazer essa comparação na medida em que naquela época o Congresso tinha muito menos poder do que tem agora. Não é Por errado. exemplo, você não tinha as emendas parlamentares impositivas. Não, mas hoje há outros instrumentos também de pressão que fazem parte do jogo, e há um outro instrumento que é central nisso, que é a guerra que existe entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo por causa dessas mesmas emendas. O Legislativo possui poder hoje sobre o Judiciário, no sentido do Senado poder ir para trás dos ministros do STF. Mas, ao mesmo tempo, os ministros do STF, na figura do Flávio Dino, tá indo para cima das lideranças partidárias por conta das emendas. E tá todo mundo encalacrado. É uma guerra ali que o presidente da República vai ficar no meio. Se ele não tiver, na prática, rabo preso com ninguém, ele vai se beneficiar dessa guerra. É uma guerra que tem Você acha que o ministro Flávio Dino está certo? em ir para cima das emendas? É. Eu nunca considero que a forma é correta vindo do STF, mas o objetivo ali é correto. O Lula ele quer utilizar o Flávio Dino como uma espécie de ariete para quebrar essa dominância do Centrão atacando as emendas. Eu quero que isso aconteça. Então o STF pode me ser muito útil nesse sentido. E vai me ser muito útil porque eu terei 4 indicações, espero, né, vencer nas eleições, para formar maioria no STF. Chamo o Cássio Nunes para conversar, chamo o André Mendonça, chamo o Fux, quero fazer maioria no STF. O senhor encara o STF como Uma instância uma de poder hoje. bancada? Isso. É uma bancada. O que é patético, porque é um país absolutamente doente. Agora, estamos num momento de ruptura no Brasil.
Ou a gente salva o sistema reformando ele por dentro, ou a gente vai para uma convulsão social. O meu governo, por isso que eu não comparo o meu governo nem ao do Collor e muito menos com o do Jânio. É o governo que evitaria a ruptura e salvaria a democracia, reformando a democracia. E os agentes que quebraram a democracia, isso inclui o STF, isso inclui a turma do Congresso, vão ter que se adaptar. Porque no fundo eles são o carrapato não pode permitir que o boi morra. E o boi tá morrendo e eles já sabem disso. Gostou do vídeo? Ajude a divulgar o Partido Missão. Se inscreva no canal, deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo.